Irmãos, eu, desde ontem, essa semana, pensei em várias pessoas para trazer a palavra. Eu relutei ontem à noite, pensei em chamar alguém, e o Senhor colocando a palavra no meu coração, para que eu trouxesse essa palavra à igreja. Eu não sabia o que era. Esta noite, eu acordei, eram umas 3:00 da manhã, e Deus dizendo para mim: vá orar. Depois estudei a lição da escola dominical, vi o dia clarear, e ainda falei para a pastora, Deus, até brinquei com ela, falei, eu podia ter tomado um remedinho para vômito, porque da sono eu teria dormido, mas Deus impulsionando. Hoje eu vim para a escola, vi alguns obreiros aqui, eu disse, eu vou chamá-los, algum deles, para trazer a palavra, e Deus dizendo, eu quero que você fale a palavra. E à tarde, novamente, Senhor me disse, vai para o templo orar. Eu disse, Senhor, mas o que eu vou pregar? E eu vim à tarde para o templo orar, e o Senhor disse, pregue esta palavra. Deus abençoe, irmã Luzia, a vida da senhora. Irmão Ivaldo está ali em recuperação, né? Estou feliz de revê-la. Irmão Elias também teve internado, a igreja orou, já está aqui. Quero mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo pela internet. Receba um abraço desta igreja. São muitos, né, irmão Alex? Muitos internautas estão assistindo o culto ao vivo agora. Capítulo 7 de Mateus, versículo 13 em diante. Que o Espírito Santo venha trazer aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. Eu confesso, pastor Isaías, pastor Gilmar, que é com muito temor e tremor. Mas que Deus nesta noite, irmãos, nos desperte para esta palavra. Está lá no telão, eu vou ler a linguagem que está lá, para que alguns possam estar acompanhando. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor venha falar ao coração dos teus filhos nesta noite, como o Senhor tem falado ao meu coração, em nome de Jesus. Irmão Rodrigo, me dá um pouquinho de retorno, por favor.
Irmãos, meditando nesta palavra e tirando algumas coisas para a nossa vida, por que eu falei que é com muito temor e tremor? Porque, na verdade, irmãos, a Bíblia diz que maior juízo haverá para aquele que é mestre, que ensina. Tiago disse isso. E Deus, quando Ele quer falar com a sua igreja, e muitas vezes, pastora Lucia, a gente não quer entregar a mensagem que Deus quer. Porque, na verdade, muitas das vezes nós queremos entregar algo que possa alegrar o coração de alguém, referente às coisas, inclusive, desta vida material. Mas Deus, irmãos, é aquele que ainda fala no meio da sua igreja. E o Senhor é aquele que revela a sua palavra, porque o propósito de Deus é a salvação da nossa alma. Tudo aqui ficará. Hoje mesmo, já morreram centenas e centenas de pessoas, crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas que fizeram sonhos, projetos, mas que já partiram no dia de hoje para a eternidade e até a meia-noite, antes de findar esse dia, certamente muitos ainda passarão para a eternidade. A eternidade é coisa muito séria. Porque uma vez entrando na eternidade, hoje nós aprendemos na lição da escola dominical, que ao homem está sujeito morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Cristo, ele apresenta aqui, são palavras do próprio Senhor Jesus, ele apresenta 3 testes que são aplicados para aqueles que se dizem cristãos e que querem seguir a Cristo. Servir a Cristo, irmão, não é um parque de diversão. Servir a Deus não é brincadeira. A própria palavra do Senhor, Ele diz que ai daquele que tomar o nome dEle em vão. A nossa vida espiritual é coisa muito séria. Jesus não fez um cinema no Calvário. Ele viveu uma realidade do Calvário. Ele desceu, deixou a sua glória para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele voltou ao Pai, sentou à direita de Deus Pai e enviou o Espírito Santo, Consolador, o nosso ajudador, para nos convencer do erro, do pecado e da justiça, nos consolar, nos guiar em tudo que precisarmos, e um dia o Espírito Santo vai conduzir a igreja no arrebatamento ao encontro do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, nós precisamos de estarmos dentro daquilo que a palavra do Senhor mostra. Nós vemos aqui que Cristo, ele apresenta 3 testes que comprovam o verdadeiro cristianismo e o falso cristianismo. Dizer que somos cristãos, que pertencemos a Cristo, é muito fácil. Eu pegar uma Bíblia, estar na igreja, como eu estou aqui, terno, gravata, pregando. Talvez para muitas pessoas não seja tão fácil subir ao altar e pregar. Mas quando nós vemos algo importante, Jesus dizendo aqui, o primeiro teste que ele mostra é o teste de negar-se a si mesmo. Irmãos, não existe cristianismo sem renúncia. Não existe uma vida com Deus sem renúncia. E quando nós vemos aqui o versículo 13, quero que os meninos deixem no telão, e o versículo 14, porque ele vai referir aqui a 2 caminhos. Ele vai falar sobre 2 estilos de vida. E ele está mostrando aqui o estilo de vida que as pessoas têm liberdade para escolher. Elas podem dizer que são cristãos, podem dizer que servem a Cristo, mas ele vai mostrar aqui qual é o estilo de vida
que aquele que quer seguir a Cristo deve colocar na sua vida. E o primeiro passo que ele mostra aqui, ele diz, olha, ele dá um conselho. Ele diz, entrai pela porta estreita. Porque larga é o que, irmãos? É a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E qual foi a palavra dele? E muitos são os que entram por ela. Por quê, irmãos? Porque a porta larga, o caminho espaçoso, não é difícil. Porque ele não tem que negar-se a si mesmo. Eu posso viver do jeito que eu penso, do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. E dizer que sou cristão, que eu tenho fé, que eu até creio em Deus, eu creio na Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas Tiago, ele escreve dizendo que até os demônios creem e estremecem. Mas quando a palavra do Senhor nos mostra aqui que existem esse caminho. O caminho fácil é aquele que você pode fazer o que você quiser e estar até dentro da igreja, participando da ceia, tendo cargos, tendo comunhão. Mas, pastor, a mensagem para o culto de domingo é mensagem evangelística, é mensagem de salvação, é mensagem da gente olhar e ver qual é o estilo de vida que eu estou levando e dizendo que eu estou no caminho. Mas quando ele olha, ele diz, olha, o caminho é fácil. O caminho é confortável. Irmãos, é confortável para alguém estar na igreja e fazendo todo tipo de coisas erradas. Alguém ter uma carteirinha de membro e fazer todo tipo de coisas erradas. Mentir, e poderemos colocar um monte de coisa. E eu estava orando hoje, dizendo, Senhor, mas que palavra para domingo. Irmãos, eu estou falando aqui, Deus sabe do meu coração, é com tremor, eu estou sentindo a minha carne tremer nesse altar. Porque eu sei que Deus quer conserto da nossa vida. Eu sei que o Senhor quer transformação. Jesus não morreu no Calvário em vão, irmãos. Deus nos ama. A porta da salvação ainda está aberta. Jesus ainda não voltou. Ainda é tempo de nós posicionarmos. E ele disse aqui, é o estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Fácil, confortável, que está tudo bem. Eu oro, eu entrego meu dízimo, eu venho à igreja, até gosto dos louvores, participo e volto para a minha vida e continuo fazendo o que eu quero. É confortável para mim. Eu não tenho que me renunciar nada. Mas Jesus disse, olha, ele conduz à perdição. E ele diz assim, e são muitos, a multidão é grande, de pessoas que estão caminhando para esse caminho. Esse caminho da perdição é o caminho que conduz ao inferno. O inferno é real. Hoje foi falado de manhã que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas também a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu estava conversando com a minha mãe, a gente falando de tantas coisas horríveis que a gente está vendo na televisão, acontecendo no nosso dia a dia, nas nossas vistas, no meio das famílias. E parece que a gente está dormente, irmã Maria. Parece que a gente não está percebendo que as pessoas estão caminhando a cada dia mais. E eu disse para ela, mãe, a Bíblia diz, a palavra do Senhor já fala que Jesus ele veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas eu quero dizer para a noiva de Jesus, irmãos, nós somos da luz. A Bíblia diz que Ele já nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é tempo de amar trevas, não é tempo de andar nas trevas, não é tempo de conduzir nas trevas, mas é tempo da gente analisar e dizer, qual tipo de cristianismo eu estou levando? Falso ou verdadeiro? Porque se for falso, eu posso fazer do jeito que for. Pastor tem nada a ver comigo, ninguém tem nada a ver comigo, e eu faço da maneira que eu quero, e pronto. Caminho largo, caminho espaçoso. Mas a palavra do Senhor, ele diz, entrai pela porta estreita, versículo 14.
E porque estreita é a porta, o caminho é apertado. Mas ele diz assim, mas esse caminho é o que leva à vida. E ele traz aqui ainda dizendo algo importante, e poucos há que a encontram, há uma outra linguagem que diz que entram por ele. E isso é interessante, porque quando nós olhamos, a porta larga significa a porta da autossuficiência. Eu sou, eu faço, eu realizo, é a autossuficiência, o homem andando segundo as suas diretrizes. Mas a porta estreita é o caminho da dependência. Senhor, eu sou pecador, mas eu dependo de Ti. Senhor, eu errei, mas eu reconheço que eu preciso do Teu perdão. O caminho apertado, a porta estreita, é a negar-se a si mesmo, é dizer, a minha vontade é esta, mas eu renuncio à minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Mais retorno, para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, é tempo da gente olhar, da gente observar, de nós olharmos. É a porta da humildade, é a porta não do nosso querer. Paulo disse, Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, mas é Ele que vive. Quem está na porta estreita, quem vive nele é Cristo, não é a sua autossuficiência, não é a sua vontade, não é o seu prazer, não é as coisas deste mundo, mas é a presença do Todo-Poderoso, aquele que transforma, aquele que restaura, aquele que perdoa, aquele que prepara para levar para o céu. É a porta da dependência. Aleluia! E nesta noite o Senhor nos traz esse teste para nós analisarmos e dizer para mim e para você, preencha nesta noite, qual é o caminho que você está andando? Qual é o estilo de vida que nós estamos levando? Qual é a maneira que nós estamos conduzindo na nossa vida cristã e dizendo, somos cristãos, servimos a Deus. Mas Jesus está dizendo, se a porta é larga, se o caminho que você escolheu é espaçoso, então você está vivendo um falso cristianismo. Mas se você está no caminho apertado, na porta estreita, na renúncia, na dependência de Deus, no coração quebrantado ao Senhor, Ele está dizendo, esse caminho tem vida. Esse caminho vai conduzir você à vida, à luta, à adversidade, à perseguição, há momentos difíceis, mas está te levando para a vida. Aleluia! Qual é o caminho que você quer escolher? Se é o caminho da vida, diga, Senhor, renova minhas forças nesta noite. Eu quero negar a mim mesmo, a minha vontade, o meu eu, a minha autossuficiência, para depender exclusivamente do Senhor na minha vida. Aleluia! E depois ele entra, é interessante, porque antes de eu ler isso aí, lá em Mateus, põe para mim, capítulo 8, versículo 18 até o 22. Olha aqui, e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhes, segue-me e deixa que os mortos sepultar os seus mortos. Deixa aos mortos sepultar os seus mortos. E ele entra no barco e prossegue a viagem. O que esta passagem está mostrando, irmãos? Dois homens. E os dois queriam seguir o mestre. Os dois queriam estar na companhia do mestre. Mas Jesus traz uma palavra para ele, e a palavra do Senhor é renúncia. Para me seguir, tem que renunciar. Tem que deixar algo para fazer a minha vontade. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus não bajula ninguém. Ele entra no barco e atravessa para o outro lado. Sabe o que é isso, irmão? A igreja está marchando, e aqueles que querem entrar no caminho estão marchando junto, porque o mestre está seguindo, e ele diz que aquele que quiser segui-lo, tem que renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10,
Ele diz alguém que fracassou nesse teste. Irmãos, é muito triste quando alguém que se diz cristão, até mesmo um pastor, fracassa nesse teste. Saia daqui nesta noite, fazendo esses 3 testes, esses 3 exames na sua vida. 2 Timóteo 4:10, Júnior. Vamos ver aqui. Porque Demas me desamparou. Amando o quê, irmãos? Só até aí. Ele estava falando de alguém que na caminhada ele escolhe outro estilo de vida, amando o presente século. Irmãos, não vale a pena amar esse presente século. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo se acaba. Aqui tudo se esvai. Não é tempo da gente estar apegando às coisas daqui. As coisas daqui, elas se acabam. Mas Jesus disse, ajuntai tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, igreja do Senhor? Aonde está o nosso tesouro? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Voltando lá no texto. O segundo teste, esse também é muito forte. Capítulo 7 de Mateus, versículo 15. Põe aí para mim, Júnior. É uma palavra pastoral. Ele diz, acautelai-vos, estai atento, apercebidos, prestem atenção. Porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, ele disse, corta-se, lança-se no fogo. Irmãos, é interessante, depois coloca para mim, Júnior, 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Algo interessante aqui, porque ele vai trazer algo muito importante na nossa vida. Ele vai falar, os versículos posteriores aí, ele vai adiante, mas espere só um pouquinho aí, Júnior, nesse capítulo, não muda ainda não. Ele vai falar de algo importante, de pessoas que são religiosas, o seu exterior tem uma aparência de cristão, mas o interior não foi mudado. Irmãos, isso é algo sério. A gente deve olhar para a nossa vida e fazer um teste e dizer, será que eu não sou cristão apenas na minha aparência? Nas minhas realizações religiosas? E o meu coração é convertido? Está transformado? Está regenerado? Aleluia! Ele vai falar de pessoas que não mudaram o interior, que têm aparência, mas não têm conteúdo. É falso cristianismo. E ele vai dizer o que essas pessoas são como árvore. E ele pergunta, como pode uma árvore boa vai produzir fruto mau? Não. Ele diz, a árvore que é boa, ela é boa. Não é só sombra, não é só folha, o fruto dela é bom. Não é só aparência, o que ela produz é bom. Mas a árvore má, de aparência, o fruto dela não presta. É mau, é ruim. Aí ele vai falar de algumas coisas e ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Irmãos, nunca se ouve tanto falso profeta e tanta facilidade para ter contato com falso profeta como nos dias de hoje. Você não precisa de nem sair de casa, ninguém bater na sua porta, simplesmente o seu aparelho celular, você liga ele, está cheio de falsos profetas. Mas a gente também tem que acautelar. Será que eu também não estou enganando? Será que realmente eu também não estou sendo um falso profeta? Pregando, fazendo alguma coisa, e alguém achando que eu sou de Deus, e eu não sou de Deus? É coisa séria. Olha o que ele disse no versículo, pode passar aí, Júnior, pode ir passando, o 20.
Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. E nós vamos entrar no 21. Quando nós observamos isso, a gente vê algo importante. Irmão, qual é o tipo de fruto que eu e você temos dado? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? O nosso cristianismo é falso ou verdadeiro? Ou eu só vivo de aparência? Aparência de bonzinho, mas não sou bonzinho. Aparência de santo, mas não sou santo. Aparência de algo que realiza para o Senhor, mas não é verdade. Isso é coisa séria, meus irmãos, é Bíblia, é mensagem de domingo mesmo, é mensagem para a noiva do Cordeiro, porque a revelação é a palavra do Senhor. Aleluia! E aí ele começa dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, é algo sério. A nossa salvação, eu disse aqui, pode ser o último culto da igreja, pode ser o seu último culto, meu último culto, e a coisa é muito séria. Quantos anos de fé você tem? Quanto tempo na casa do Senhor? Quantas realizações e que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? De que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida? Tantas mensagens, tantos congressos, tantas orações, mas ainda há em mim algo que o Senhor precisa de trabalhar. Sim, nós todos temos algo que o Senhor ainda vai trabalhando, mas existem coisas, irmãos, que até quando a gente vai levar? Até quando a gente vai levar uma vida de mentira, uma vida de falsidade, uma vida de realizações? Eu não estou esperando línguas estranhas e glória a Deus, mas eu estou esperando nesta noite que o Espírito Santo dê uma balançada em nós e que a gente conserte ao sair por aquela porta, decididos a ter um cristianismo de verdade, a andar segundo os padrões da palavra de Deus. E ele diz: nem todo, porque parece, irmãos, que a gente ouve alguém dizendo Senhor, meu Senhor, fazendo orações bonitas, chorando, falando em línguas, pregando, cantando, se emocionando, e a gente diz: é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas ele disse, versículo 22, muitos me dirão naquele dia. O que dirão naquele dia, irmãos? Leiam para mim. Olha a pergunta. Deixa lá no 22 por enquanto. Irmãos, é algo muito sério. Eu falo isso, a minha alma chega, dói. Porque o Senhor está falando conosco. O Senhor está dizendo, esse dia vai chegar. O dia do juízo virá. Um dia nós vamos nos apresentar. Tem um hino que eu sempre falei dele aqui, do Oswaldo Nascimento. A gente pode estar no meio de muita gente, mas quando alguém morre, a multidão levará até o cemitério. De lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar, segue-se para o juízo final. Irmãos, a coisa é séria. Se alguém hoje de nós partir para a eternidade, pode fazer o velório mais bonito, mais movimentado da cidade, mas a entrada na eternidade é eu e Deus, é você e Deus. Palavras, o que o Senhor estava querendo dizer? Que palavras bonitas não movem o coração de Deus, que religiosidade não move o coração de Deus, que feitos bonitos na obra não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração quebrantado, um coração que se rende, um coração que reconhece que precisa do Senhor. E muitos realizam tantas tarefas, mas sabe qual é o pior problema? É quando a gente se engana. A gente começa a acreditar que a gente está salvo e fazendo um monte de coisas que não agradam o Senhor.
vivendo de forma que não agrada o Senhor. Esse é o maior perigo. É quando a gente acha que está tudo bem e não está bem. E é por isso que o Senhor está falando conosco. Irmãos, não adianta ser filho de crente, ter como eu 40 anos de fé, ser pastor, missionário, mas se não tiver uma vida transformada, se ainda está fazendo coisas que não agradam a Deus, praticando a iniquidade, não vai entrar no reino de Deus. Não vamos entrar. Aleluia! E a gente sabe que o inimigo ele tem enganado muitas pessoas. As pessoas estão achando que está bem na sua vida espiritual e não está. Que porque realizam coisas, a gente corre um perigo, irmão, de achar porque eu canto e o Espírito Santo toma conta na igreja, que eu estou na posição que Deus quer. Que eu prego, irmãos, eu posso usar os dons. Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra, mas como ser humano, eu tenho que estar com a minha vida no altar. No altar, para entrar no reino de Deus, para ganhar a salvação. A salvação é pela graça, não vem de vós para que ninguém se glorie. Como diz a palavra de Deus, é um presente de Deus, mas ser um crente salvo depende de mim e de você. Aleluia! E no retorno de Cristo, irmãos, quantas pessoas ficarão surpreendidas? Acho que foi com o Alex que eu estava conversando, passando o hino, lá na rádio, eu não sei se desapareceu um povo. E ele falando, quando alguém perguntar, eu disse, eu não estarei aqui para responder essa pergunta, em nome de Jesus. Quando alguém perguntar, onde está aquele povo barulhento, irmão? Em nome de Jesus, vocês não precisam contar comigo, que eu não estou mais aqui. Pastor, mas o senhor é muito convicto. Irmão, eu tenho que ter convicção da minha salvação. Se eu disser para vocês, não sei, irmão, se Jesus voltar eu vou subir. Então eu estou errado. Mas nós precisamos ter consciência. Muitos dirão naquele dia, onde está as irmãs do ciclo de oração? Será que é todas que vai subir? Não, só aquelas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Será que é todos que vão subir? Não. No altar, será que todos? Quem dera, irmão. Se o arrebatamento acontecesse agora e nenhuma dessas cadeiras ficassem vazias, ficassem preenchidas, ficassem todas vazias. Quem dera. Mas o mais triste é que não é isso que vai acontecer. Se o arrebatamento se der num culto como esse, irmão, muitas cadeiras ficarão ocupadas. Oh, Jesus de Nazaré, tem piedade de nós. É muito sério a nossa vida com Deus. Cristianismo é coisa séria. E Jesus é que falou isso, irmão. O próprio Cristo, ele falou para a gente analisar esse segundo ponto. Eu tenho aparência ou eu sou um verdadeiro cristão? Eu prego, eu profetizo, eu faço obras. Eu estava conversando com a pastora ontem, antes da gente ir para o culto, no Jardim Esmeralda. Algumas situações. Eu disse para ela, Miriam, por que será que muitos de nós temos dons, temos talentos, temos chamada de Deus, mas somos birrentos? Queremos fazer para ganhar dinheiro, queremos fazer para ganhar glória. Se não aplaudi-lo, ele não adora mais. E eu tinha acabado de fazer uma ligação e recebi uma chamada de vídeo lá do Paquistão, onde os irmãos não têm um banco como esse, estavam sentados, adorando a Deus. O missionário estava lá resgatando vidas que eram escravas para o reino de Deus. E quando a gente olha, eu falando para ela, por que não deveria ser assim? E dizendo, vamos permanecer no Evangelho, não vamos deixar essas coisas acumularem na nossa vida. Irmãos, quantos estão sendo profetas? Deus usa, mas cobra a oração, cobra tudo que vai fazer, acha que tem que ter ganho em cima disso. E naquele dia muitos vão dizer, eu profetizei, eu preguei em teu nome, eu repreendi demônios, expulsei demônios. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Dom é presente de Deus, não é carteira de salvação, não é passaporte para o céu.
Não se iluda, irmão, achando que Deus te usa, que é seu passaporte para ir para o céu. Porque naquele dia muitos vão ficar. E encerrando a palavra. Então lhes direi abertamente, nunca, Senhor, mas eu estava na tua casa, nunca te conheci. Senhor, mas eu preguei no teu nome, nunca te conheci. Senhor, mas eu cantei, nunca te conheci. Senhor, mas eu era pastor, nunca te conheci. É coisa muito séria. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite, ribicantas tu decolvas nébia. É noite da gente sair e fazer uma reflexão. Aleluia. E ele diz, por que eu não conhecia vocês? Porque praticavam a iniquidade. A iniquidade. E aí ele termina falando da última parte, da permanência e da obediência. Versículo posterior aí, Júnior. Ele diz, todo aquele que escuta estas minhas palavras. Eu fui para a igreja, Deus falou comigo. Oh, glória! Dá até um pulinho. Mas quando nós saímos daquela porta, irmãos, tem muitos que nem saem da porta, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas dentro da própria casa do Senhor, já não pratica mais a palavra. Às vezes, num culto como esse, não adoramos a Deus. Irmãos, ao fechar esse culto, saia daqui dizendo como foi o meu culto que eu prestei ao Senhor. Às vezes nós vimos muitos erros, até a roupa, o sapato de alguém, mas não vimos a glória de Deus. Esse cristianismo precisa de ser transformado. Aonde o fogo opera, a glória do Senhor se manifesta. Irmãos, se a gente vê o culto, é importante nós estarmos aqui, ouvirmos a palavra. Mas ele disse, aquele que pratica, eu vou compará-lo a esse homem, como um homem prudente. Ele disse, aquele que pratica. E ele fala de dois construtores. O primeiro construtor, aonde ele construiu a casa? Na rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Irmãos, quem está alicerçado em Cristo, ele vai enfrentar tempestades, vai enfrentar perdas, vai enfrentar adversidade na sua caminhada cristã. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, por qualquer coisinha, quer negar a fé, quer abandonar a fé, quer deixar de servir a Deus. Olha, irmãos, o verdadeiro cristianismo, a casa está construída sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, tempestades vêm. O Senhor mostra algo interessante. Dois construtores. Parece que eu vejo aqui, engenheiro pastor Gilmar, duas plantas iguais, os materiais tudo igual. Agora, a única diferença é aonde construíram. É a forma que construíram a sua casa. E ele mostra algo aqui para a gente. Quando há tempestade, meu irmão, qual é a sua palavra? Eu não vou mais na igreja, não. É essa? Falso cristianismo. Qual que é, quando vem a tempestade? Não vou orar mais, não vou servir a Deus. Falso cristianismo. Pastor, mas isso está pegando pesado. Ainda está leve, irmão, porque pesado vai ser no dia do juízo. Quando a gente olha algo importante aqui, ele está dizendo, vem vento. Irmão, não é porque a gente é crente que a gente não vai passar por luta. Crente morre de câncer, crente morre de acidente, crente tem perda, crente é roubado, crente é mandado embora do serviço, crente passa luta financeira, crente passa adversidade, turbulência no casamento, tribulação no meio dos filhos, crente passa, mas está firmado na rocha. Ele está como Jó, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, estou na tempestade, estou no vento, mas o meu Redentor vive. E alguém diz, nega a fé, para de ir para a igreja,
E aí a gente faz como Jó, quando a mulher dele disse isso para ele: falas como uma louca, aceitamos o bem de Deus, não vamos aceitar também o dia mau? E Paulo disse: revestivos de toda a armadura de Deus. O crente que tem um verdadeiro cristianismo, ele está revestindo, ele está colocando as armaduras, ele está se posicionando, porque quando o vento bater, ele não cai. Quando a situação adversa chegar, ele está em pé. Essa Ana, alguém pergunta: e a irmã? Está lá na sua igreja ainda? E eu digo: firme e forte. E o irmão, está lá na sua igreja? Tem dia que a minha mãe passa mensagem e pergunta: meu filho, como é que você está? Eu digo: rompendo em fé. E às vezes só Deus sabe o vento que eu estou passando. Rompendo em fé. Mas a nossa fé é em Jesus. Aleluia. E eu termino convidando a igreja para colocar em pé. Abre aí, Júnior. 2 Timóteo 2:9 em diante. Eu quero que a igreja leia comigo, porque nós vamos encerrar o culto. A nossa fé, ela vai nos levar a mais longe, ao céu, irmão. Nós não estamos vivendo para ficar eternamente nesta terra. A gente não nasceu para ser semente. A Bíblia diz que os dias do homem são 70 anos. Aí, alguns, pela robustez, chega aos 80. Aí passou os 80, ele começa a dizer: já vem canseira e enfado. Já vem canseira e enfado. Minha avó, quando estava próxima de morrer, eu estava no hospital com ela. Eu nunca esqueço de uma palavra que ela falou comigo. Eu falei: vó, mas Deus pode fazer algo. Ela disse: eu estou cansada, eu quero descansar. E eu perguntei para ela: vó, a senhora aceitou Jesus algum tempo atrás? Foi para me agradar? Porque ela me amava muito, irmãos, muito. A mãe da minha mãe. A senhora aceitou Jesus para me agradar ou porque a senhora precisa de salvação? Ela disse: porque eu preciso de salvação. Eu tinha um medo dela estar servindo a Deus só para me agradar. Passou algumas horas, eu disse: vó, não fique contrariada comigo não, mas eu quero que a senhora me responda do fundo do seu coração. A senhora aceitou Jesus só para me agradar ou porque a senhora precisa de salvação? Ela falou: meu filho, porque eu preciso de salvação. Aleluia. Eu orei. Foi minha última noite com ela, porque depois ela já partiu para o Senhor. Irmãos, olha o que Paulo disse. Vamos ler para a gente encerrar o culto. Pelo que prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Só um minutinho. Ele estava dizendo: eu posso passar um monte de coisa, mas tem uma palavra que está aqui dentro, que eu prego, que eu falo nos meus dias difíceis, que não está presa. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, oh meu Deus, que coisa triste, também Ele nos negará. Se formos infiéis, o que acontece? Por quê? Não pode negar-se a si mesmo. Versículo 14, já estamos encerrando. Traze estas coisas à memória. Irmão, sabe por que eu estou pregando isso aqui? É para trazer a minha, a sua memória, porque a gente já sabe disso. Ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tenha de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. Ele começa a dizer de alguém, irmão, que, espera aí um pouquinho, Júnior, que tinha tudo para ser uma bênção, mas a palavra não era uma palavra de Deus. Versículo 18. Os quais, o que eles fizeram? Desviaram da verdade. Irmão, em nome de Jesus, não desvie da verdade. Não fique embaraçado com palavras, com coisas e debates que não aumentam e nem produzem a nossa fé em nada. Dizendo que a ressurreição já era feita. E o que eles fizeram, irmãos? Não deixa ninguém te perverter a sua fé, não. Fica com Jesus, permanece. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Deus conhece quem são os dele nesta terra dos viventes. Ramai de canta alabaço de comanaias. E qualquer que profere o nome de Cristo, ele está dizendo, se vocês proferem o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Versículo 20. Ora, numa casa grande não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Eu encerro aí. Deus nos chamou para ser vasos de honra. Nós estamos vivendo o ano que Madureira colocou como um ano de dupla honra. Irmão, se você veio buscar outra palavra, o que Deus tem para mim e para você nesta noite é essa: coma, se alimente, se fortifique, porque o céu nos espera. Vamos praticar o verdadeiro cristianismo. Vamos ter consciência do verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo não é de oba-oba, pula para cima, dá pulo, salto. É aquele que a gente sai dizendo: Jesus, eu preciso melhorar. Eu quero chegar ao céu.